Deixa eu te fazer uma pergunta sincera aqui. Você investiria em uma moeda que já perdeu cerca de 80% do seu valor? Eu acredito que não. Ninguém seria maluco de investir em uma moeda que já perdeu 80% do seu valor e ainda tem o potencial de continuar perdendo ainda mais. A questão é que as pessoas não se dão conta e você talvez não tenha se dado conta até hoje nesse vídeo porque você faz isso. Você ganha em real, poupa em real, ou seja, você guarda a sua riqueza em reais. E aí é que está o grande problema, porque quando a gente olha para esse gráfico, a gente pode ver que desde o nascimento do Plano Real, a moeda vem perdendo cada vez mais valor ao longo do tempo, totalizando uma queda de mais de 85% do seu valor. O que antes tinha um valor de R$100, hoje tem um valor de míseros 15 a 20 reais. Pô, Lucas, eu invisto em dólar. É a mesma coisa, o dólar também, desde a sua criação, ele já vem perdendo o seu poder de compra todos esses anos que o dólar está no mercado. Por que eu estou te contando isso? Porque nesse vídeo eu vou te explicar 4 motivos do porquê que eu estou largando o padrão Fiat e dando de fato all-in no mercado de criptomoedas. Não que você deva fazer o mesmo, não é uma recomendação de investimentos, mas eu quero mostrar para vocês aqui como que o Estado funciona hoje, principalmente em relação com o Bitcoin, a relação de moedas fiduciárias e o Bitcoin e o porquê que eu estou largando esse padrão Fiat aqui. Tudo que eu peço é aquele joinha aqui, porque você vai ver nesse vídeo aqui muita coisa que talvez você não saiba, ou saiba, eu vou concretizar essas coisas na sua cabeça, e a minha intenção é de fato explodir a tua cabeça aí do outro lado. Então deixa esse like aqui que vai ser muito importante esse vídeo aqui, e a mais também para mostrar a minha transparência com vocês. Eu sempre tento ser o mais transparente possível em relação ao meu patrimônio, como eu estou investindo o meu dinheiro, porque é aquilo que eu falo, aqui é com base em dados. Nesse canal aqui você sempre vai encontrar foco no fundamento, transparência sempre, tá bom? Prazer, eu sou o Lucas, tenho mais de 4 anos de mercado cripto, e aqui depois de um certo tempo, já com mais de 80% do patrimônio no mercado cripto, resolvi de fato abandonar o padrão Fiat e agora entrar totalmente de cabeça da all-in. Vamos entender o porquê disso tudo aqui. O primeiro ponto, meus queridos e queridas, é o controle do Estado, o controle sobre o dinheiro. Por quê? Aqui eu coloquei um ponto. Por que o ouro deu errado? O ouro ele fez um papel muito importante na nossa história monetária como humanidade há muito tempo atrás. Foi o ouro que permitiu a expansão do comércio, que permitiu a humanidade crescer. Só que até chegar um ponto que nós começamos a fazer o quê? O erro do ouro. Nós começamos a centralizar o ouro nos bancos. Por quê? Porque naquela época, quando começou o padrão ouro, nós tínhamos que trancava o ouro físico de fato em bancos e eles davam um chequezinho, um papelzinho para você que representava a sua posição lá. Só que isso começou a acontecer em larga escala, era mais fácil, os ouros tinham seus problemas também, até que a gente concentrou muito o ouro na mão desses banqueiros, na mão de bancos centrais, e aí o que os bancos centrais começaram a fazer, o que os governos começaram a fazer? Começaram a imprimir mais dinheiro, mais desse papel moeda do que de fato tinha em reservas bancárias. E aí o ouro começou a ficar meio obsoleto e entrou esse papel monetário da moeda fiduciária que nós estamos vivendo até hoje. A questão, meus queridos e queridas, é um dinheiro que pode ser criado do nada, ele não é dinheiro. E um dinheiro fraco não enriquece a sociedade, ela deixa ela ainda mais pobre. Por isso que eu não quero mais fazer parte desse sistema monetário, eu não quero mais incentivar isso. Até porque o Estado, meus queridos e queridas, ele não tem dinheiro nenhum. O dinheiro que ele tem, nós que damos para ele, nós pagamos em impostos, eles pegam esses impostos e começam a fazer os investimentos deles. Se der errado, quem se ferra somos nós, não o governo, é nós que sustentamos tudo isso. Então esse é um ponto muito importante de que o controle, quando nós deixamos o controle na mão do Estado, as coisas começam a ficar cada vez pior. Por isso que hoje eu tenho uma ideia muito diferente daquela ideia de, no futuro o dólar, as moedas fiduciárias serão lastreadas em Bitcoin. Não acredito nisso e eu até mesmo seria contra isso, porque esse foi o erro do ouro, centralização na mão dos bancos centrais. Então esse é um ponto, não quero ter esse controle, não quero ter tudo isso, participar desse sistema monetário que é falho e acaba estragando, né, ferrando com a riqueza, com o perdão da palavra, da sociedade. Segundo ponto, reserva de valor. E aqui tem slides que eu já passei algum tempo atrás para vocês de que, para que algo funcione como uma reserva de valor, ela tem que superar a armadilha, precisa valorizar quando as pessoas exigem como reserva de valor, mas os produtores precisam ser impedidos de inflar a oferta de maneira significativa. O que isso significa? Presta atenção aqui, que essa é uma hora que eu acho que a tua cabeça vai explodir. O que eu quero dizer com essa frase aqui, tá? Isso aqui tá num livro do padrão Bitcoin, inclusive. Vamos utilizar a prata aqui como exemplo, que foi um dos exemplos mais fortes dessa armadilha que eu tô te falando. Eu esqueci o nome dos irmãos agora, mas tinha os irmãos da época de 70,
que eles fizeram o quê? Eles compraram muita prata com o objetivo de inflar o preço da prata. A ideia deles era que vamos comprar prata, o preço vai inflar, quanto mais o preço infla, mais as pessoas vão olhar e vão querer comprar e o preço da prata vai continuar subindo. Só que eles não se deram conta de uma coisa, dessa armadilha, que é o quê? Os produtores, com a metalurgia evoluindo e a gente conseguindo ter mais prata, né, mais oferta de prata no mercado, o que aconteceu? Os produtores começaram a produzir mais prata. E por produzir mais prata, o que aconteceu? Toda a riqueza dos irmãos acabou fluindo para os produtores. Por quê? Porque eles continuavam comprando prata, os produtores continuavam produzindo cada vez mais prata e vendendo, ou seja, mais oferta no mercado. Isso não acontece com o Bitcoin e por isso que a prata também perdeu o seu valor monetário e o ouro acabou superando, justamente porque o fluxo do ouro, a oferta do ouro é muito menor. Ou seja, quando as pessoas demandam por ouro, tem mais demanda por ouro, os produtores não conseguem inflar a oferta do ouro para fazer com que o preço do ouro caia novamente, porque é muito mais escasso, tem muito mais dificuldade. E isso traz, obviamente, para o Bitcoin. Não tem como você aumentar a oferta de Bitcoins. O Bitcoin tem uma meta desinflacionária, tá bom? Ou seja, cada vez menos fluxo no mercado. E isso é o que verdadeiramente importa. Então, o Bitcoin, sim, de fato, é uma reserva de valor que não pode ser inflado para os seus produtores. E assim a gente consegue ter o Bitcoin superando essa armadilha, de fato, preservando a sua riqueza ao longo do tempo. Então, esse acaba sendo mais um ponto. Terceiro ponto é a questão da impressão monetária. Meus queridos e queridas, vocês sabem que todo banco central, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, eles têm uma meta para a inflação. O que isso significa? Que todo santo ano o Banco Central tem uma meta para desvalorizar o real, para desvalorizar o dólar. Por quê? Porque isso é maravilhoso para eles. Presta atenção no aumento do salário mínimo. Aumentou X no salário mínimo. Dane-se, a inflação ela vai continuar desvalorizando a sua moeda. Então, o aumento do salário mínimo é uma piada, porque aumenta o salário mínimo, mas ao mesmo tempo o dinheiro já está perdendo valor há muito tempo. Então, eles não aumentam o salário mínimo pareio com o aumento da inflação, ou seja, você continua perdendo dinheiro. Se vocês notarem esse aumento que nós tivemos de R$90 aí, o que levou o salário mínimo para um pouco mais alto, que foi o maior aumento, olha a sacanagem, eles fizeram justamente isso para que agora 2 salários mínimos conseguissem encaixar no pagamento de imposto para que eles consigam agora arrecadar mais impostos. Só que isso a mídia não fala, a mídia sempre vai acobertar. Então essa meta da inflação vai acontecer todo santo ano, ao contrário do Bitcoin, que ele tem uma meta de desinflação. Cada vez um fluxo menor entrando no mercado. Quando a gente olha para a dívida pública dos Estados Unidos, olha a irresponsabilidade do governo, cada vez mais aumentando mais. E por que a inflação é boa nesse quesito? Por quê? Logo, a inflação, ela desvaloriza a moeda. Quando eu tenho uma dívida muito alta, eu tenho uma inflação, ela vai fazer o quê? Desvalorizar a minha dívida, vai ficar mais barato para mim. Por isso que a inflação, ela ajuda o governo. A inflação, ela desvaloriza a moeda com o intuito de diminuir a dívida pública. E o que eles fazem a partir daí? Bom, vamos imprimir mais dinheiro para tampar o buraco. Dane-se se isso daqui vai gerar ainda mais inflação depois. Não é a gente que vai pagar a conta, é a sociedade que vai pagar a conta. Então, essa parte da irresponsabilidade da dívida pública, imprimindo cada vez mais dinheiro, fazendo cada vez mais dívida, isso acaba sendo uma pirâmide da minha humilde e sincera opinião. Por isso que eu não quero mais sustentar isso daqui. E agora, meus queridos e queridas, se você já está um pouco mais de tempo aqui no canal, se ainda não está, aproveita para se inscrever agora e clica ali no sininho para você continuar recebendo notificações. Esse gráfico que eu vou te mostrar aqui é de explodir cabeça. Por quê? Presta atenção nesse gráfico. Esse gráfico, meus queridos e queridas, é o Ibovespa sobre a impressão monetária aqui no Brasil. Perceba que desde 2007, o Ibovespa segue desvalorizando perante essa inflação monetária, perante a impressão de dinheiro. Ou seja, não faz sentido algum eu continuar investindo em Ibovespa se eu estou perdendo para a inflação, se eu estou perdendo para a impressão monetária. A valorização do Ibovespa não está compensando a impressão monetária. E isso aqui acontece a mesma coisa com o S&P 500. Se você coloca o M2, a impressão de dinheiro, sobre o S&P 500, você vai ver o S&P 500 desvalorizando. O que significa que a impressão monetária é absurda, eu estou ficando no 0 a 0. Por isso, para o tio do terreno, o tio do Ibovespa, o tio das ações, mostra esse gráfico aqui para ele.
Tanto que ontem no meu Instagram, se você tá me seguindo lá, eu postei 3 stories justamente mostrando as minhas posições na Avenue, que eu tinha algumas posições dos ETF dos Estados Unidos. Enquanto aquilo valorizou 22%, o Bitcoin já valorizou 150%, 160%, mantendo o seu poder de compra, diferente do ETF, diferente dessas ações que mesmo você investindo e valorizando, ela acaba perdendo para a impressão monetária. Outro ponto é a questão dos investimentos aqui no Brasil, meus dividendos e proventos, está lá no meu Instagram, só você me seguir lá, lucas.amendola com 2 As no final. A mesma coisa, eu tive um rendimento de cerca de R$4.000 no ano de dividendos que teve ali, deu cerca de alguns por cento ali, não vou falar senão vocês vão fazer conta. Enfim, cerca de R$4.000 no ano inteiro. Cara, R$4.000 com pool de liquidez, se vocês estão me seguindo no Instagram, vocês viram que dá para fazer cerca de 2 em 3 meses, aplicando o mesmo capital que estava aplicado nesses fundos imobiliários e ações de dividendos. Então, o que eu fiz? Acabei vendendo tudo isso, tirando tudo que eu tinha nessa parte das moedas fiduciárias. A única coisa que restou é reserva de emergência, porque a gente precisa de um colchão de liquidez. E hoje, de fato, eu tenho tudo em cripto. Por isso que tem essa questão do all-in. Calma que ainda tem mais um motivo ainda. Quando a gente olha aqui para o Growth, esse M2, Lucas, tá bom, você me mostrou que a impressão monetária, né, acaba afetando negativamente o Ibovespa, negativamente o S&P 500, mas como que ela afeta o Bitcoin? E aí, meus queridos e queridas, mais uma vez, vai explodir a cabeça de vocês. Quando a gente olha a impressão monetária em relação com o preço do Bitcoin, toda vez que nós temos ainda mais liquidez, ainda mais impressão monetária, o Bitcoin sobe. Ele responde subindo, subindo, subindo cada vez mais. Então é uma coisa que ele acaba indo contra, ou seja, valorizando em vez da sua desvalorização. Quando a gente pega o Bitcoin com a sua própria inflação monetária, que seria o quê? Novos Bitcoins no mercado, certo? Quando nós comparamos o preço do Bitcoin com a inflação nova dos mineradores de moedas novas no mercado, o Bitcoin continua em alta. Ele não entra em desvalorização como acontece com os índices acionários aqui. Então esse acaba sendo um ponto que não vale a pena. Eu senti isso na pele, eu fiz a comparação, deixei os investimentos na Bolsa de Valores para mim ver como é que é e acabei deixando o dinheiro na mesa, por assim dizer. E o quarto ponto, meus queridos e queridas, para a gente encerrar aqui, é um ponto muito sério, que é o quê? A história. Se a gente volta anos e anos atrás, tudo que aconteceu na história, toda a destruição que aconteceu com sociedades antigas, seja o Império Romano, seja outras que nós tivemos no meio do caminho, eles acabaram ruindo devido a um único ponto específico: inflação monetária, irresponsabilidade fiscal. Foi isso que acabou ferrando, principalmente o Império de Roma. Quantos imperadores que nós tivemos que inflacionaram a moeda, colhia imposto da galera, pegava as moedas de ouro da galera, de prata que pagava os impostos, derretia essas moedas e cunhavam novas moedas com menos quantidade de ouro e menos quantidade de prata. Fazendo o quê? Aquele negócio da prata que eu falei dos irmãos. A galera estava transferindo a sua riqueza para o governo, para os imperadores. Por quê? Porque eles davam moeda de 8 gramas de ouro, chegava lá, eles acabavam derretendo e colocavam essa moeda com 7,2 gramas. Isso foi acontecendo cada vez mais, tá? Começou com o áureo, com cerca de 8 gramas, depois foi caindo para 7, depois para 5, depois para 4, depois vem o soldo, que, se não me engano, foi o Diocleciano que acabou mandando essa moeda e acabou desvalorizando cada vez mais e Roma acabou indo. A galera que trabalhava em Roma, que morava em Roma, acabou indo e depois entrou o sistema feudal, né? Então isso, meus queridos e queridas, está na história. Quando a gente pega pedras raiz, já expliquei para vocês, sociedades que utilizavam pedras como seu valor monetário, estava tudo bem. Por quê? Porque era difícil você encontrar essa pedra, as pessoas conseguiam negociar a pedra naquele espaço na ilha de Alpe aqui, tá, onde eles negociavam, que era uma tribo que morava lá, até um irlandês safado chegar nessa ilha. Ele naufragou, chegou nessa ilha, viu que tinha muitos cocos e ele queria comprar os cocos. Só que aquela sociedade não aceitava dinheiro, eles aceitavam o quê? As pedras, porque a pedra era o padrão monetário. Essas pedras eram de calcário, eram gigantescas e não tinha na ilha de Apia. Eles tinham que buscar isso em outro lugar e era muito difícil você fazer esse transporte, justamente porque exigia muita força braçal. E aí, o que esse irlandês safado percebeu? Percebeu que eles adotavam essas pedras aqui, ele, como tinha tecnologia, pegou, voltou para a América, pegou um barco, foi nessa ilha lá, distraiu um monte dessas pedras aqui, explodindo coisas, e conseguiu depois vir para essa ilha. Ele inflacionou a ilha com essas pedras e a economia acabou ruindo. Isso aconteceu com as conchas, isso aconteceu com as miçangas de vidro na África, ou seja, a inflação monetária acaba ruindo a sua sociedade. E isso, meus queridos e queridas, está acontecendo nesse exato momento. Por que não é tão drástico? Por que a gente não vê com tanta certeza, com tanta clareza?
Porque nós temos uma demanda de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, é mais difícil a gente ver isso acontecendo, mas está acontecendo com o real, está acontecendo com o dólar, está acontecendo com toda a santa moeda fiduciária que pode ser inflacionada a qualquer momento, tá bom? Então esses são os pontos que eu acabei adotando ao longo desses anos e principalmente nessas últimas semanas. Algumas coisas pessoais também me fizeram pensar cada vez mais nesse ponto e não é para você copiar, é só para ser o mais transparente possível e mostrar para vocês que, cara, futuramente eu continuo acreditando que isso vai ruir e a gente vai ter um padrão monetário com confiança em uma moeda forte, incensurável, uma reserva de valor, um dinheiro de fato, que é para mim o Bitcoin. Então essa é a razão, tá? Para você aprender cada vez mais sobre esse mercado, vocês sabem que eu vou fazer um evento e abertura do DeFiverso no dia 8/2, onde você vai ter a oportunidade de entrar no DeFiverso antes do halving e antes de toda a alta exponencial que a gente vai ter em 2024, 2025, para você estar preparado para parar de perder dinheiro, ganhar mais dinheiro, para você ter mais poder de compra e continuar comprando cada vez mais Bitcoin e criptomoedas, ter mais tempo e qualidade de vida, escolher as melhores criptomoedas e dormir, acordar e coletar, porque justamente aquilo que eu falei, fundos imobiliários, renda fixa, para mim tudo isso acaba sendo uma piada, porque eu consigo ter muito mais rendimento de uma forma real em moedas deflacionárias, Ethereum, moedas desinflacionárias e deflacionárias também o Bitcoin com as moedas perdidas, em vez de simples real e dólares também. Tá bom, meus queridos e queridas? Me segue ali no Instagram para mais conteúdo gratuito, Lucas.Menada com 2 As no final e o comentário fixado vai estar aqui embaixo com o link para você fazer a sua pré-inscrição no DeFiverse e não perder essa abertura de vagas da primeira turma. Fechou? Tamo junto, vejo você nas próximas semanas, na segunda, quarta e sexta. Tenha um ótimo final de semana agora e deixa o likezinho aí, pô. Tamo junto.